Islândia é conhecida internacionalmente como a terra do fogo e do gelo. E ela é de facto uma terra em que o fogo e o gelo convivem lado a lado e criam uma harmonia quase difícil de acreditar. É quase só visto que se entende como é que vulcões e glaciares vivem lado a lado e convivem sem se destruírem e sem se anularem um ao outro. Devem dar uma olhada. Antes de mais, eu vou tentar localizar a Islândia no mapa. Portanto, a Islândia é esta pequena ilha aqui em cima, no Atlântico Norte. Ela fica equidistante para os brasileiros que tentam chegar à Islândia. É basicamente a mesma distância fazê-lo com voo para Nova Iorque, por exemplo, e depois Islândia, ou fazê-lo via Europa, e quase todos os países europeus têm ligações diárias com a Islândia. Ela é, portanto, este pequeno país aqui no Atlântico Norte, muito próximo da Groenlândia, com quem tem uma ligação muito especial, e ligações diárias durante o verão com a Groenlândia. É a melhor forma de chegar lá, é através da Islândia, de facto. E depois ligações com toda esta região da Europa, nomeadamente com Espanha, Inglaterra, Paris, Amsterdão e, claro, os países nórdicos, que têm ligações diárias com a Islândia. A Islândia é de facto, aconteceu-me aqui qualquer coisa, eu peço só desculpa. Eu peço desculpa, mas tive aqui minhas desculpas, mais uma vez. É um país com um dos países mais pequenos da Europa, tem uma população de cerca de 360 habitantes neste momento e uma área que é um pouco maior do que Portugal, por exemplo, só para terem uma ideia. A Islândia é bastante grande em área, tem muito poucos habitantes e dos 360 mil habitantes que tem, cerca de 200 mil vivem na região da capital, que é esta mancha laranja que vem aqui, é a região da capital e é aqui que estão 2/3 da população da Islândia, sendo que os restantes estão espalhados pelo país inteiro, sempre junto à costa. 80% do território islandês é totalmente desabitável. Reykjavik, a capital da Islândia, é a capital mais a norte do globo, é a capital mais setentrional do globo, e nós estamos a ver aqui, e é uma capital bastante moderna, bastante movimentada, com muitos acontecimentos culturais, é uma capital bastante atrativa no meu ponto de vista, mas muito pitoresca também. É um bom exemplo de uma cidade nórdica, digamos assim. Esta imagem que estamos a ver é um dos edifícios mais emblemáticos e mais bonitos que existem em Reykjavik, que é a Harpa, a Casa da Música e Concertos da cidade. Ela é também, a Islândia, a terra dos maiores glaciares da Europa. A Islândia vive basicamente em função destes 5 glaciares que vocês veem aqui marcados no mapa, sendo que este aqui, o Vatnajökull, que é o glaciar da água, é o glaciar maior da Europa e chama-se glaciar da água porque ele liberta quantidades de água tão grandes que se alguma vez ele derreter por completo,
o norte da Europa, tal como nós o conhecemos, deixa de existir, ou segundo dizem os cientistas, deixaria de existir caso algum dos vulcões que estão aqui debaixo deste glaciar entrem em erupção. E é em volta destes glaciares que se centram os maiores atrativos do país. Nós temos aqui o glaciar longo, o Langeyokutl, que é o glaciar longo, traduzido à letra, que é um dos glaciares que nós visitamos nos passeios com a Freeway e que é o segundo maior glaciar da Europa. Depois temos aqui o Ovseyokutl, que é um glaciar que raramente temos acesso, só em pleno verão, porque ele fica muito no interior do país e é um acesso muito difícil. Temos o famoso Eyjafjallajökull, aqui na Costa Sul, que nós também visitamos, e que é o glaciar que originou da erupção vulcânica de 2010, que todos ou muitos ouviram falar porque interrompeu o trânsito, o tráfego aéreo internacional, e muita gente ficou presa em algum ponto do globo porque os aviões não podiam circular nesta altura, e foi este muito pequenino aqui, e que se chama Eyjafjallajökull, e que fica muito próximo de um outro glaciar, esse sim bastante importante, que é o Miðjarðarjökull, e que tem uma língua, um outlet, digamos assim, que é o Sólheimajökull, que é um dos glaciares onde nós também praticamos algumas atividades e que visitamos em quase todas as nossas viagens com a Freeway. Mas a Islândia é também conhecida pelo fenómeno que mais pessoas atraem à Islândia, que é a aurora boreal. As auroras boreais acontecem no hemisfério norte, como todos sabem, e circulam na região do Ártico, aqui em cima, e elas formam uma nuvem que nós chamamos auréola boreal, que muito afortunadamente, quando entra na Islândia, cobre todo o território. Elas só são visíveis de setembro a abril, ou será a época mais recomendável para ver auroras, porque elas precisam do escuro da noite para serem vistas. E a Islândia de verão não tem escuro, não fica noite, e portanto nós não as conseguimos ver. Elas acontecem o ano inteiro e sempre nesta região, elas andam sempre por aqui. Isto significa, quando elas estão deste lado, significa que a Islândia é dia na Islândia, vocês estão a ver, aqui é noite, aqui é dia no globo. E à noite, esta mancha verde que vocês veem aqui, que é a mancha da auréola boreal, ela vai passar aqui mesmo por cima da Islândia. E quando as pessoas perguntam qual é o melhor país para ver auroras, eu atrevia-me a dizer que a Islândia tem se calhar as maiores probabilidades de se avistar uma aurora, porque na realidade a auréola boreal cobre todo o território da Islândia e não só uma certa região, como acontece, por exemplo, no Canadá, como acontece no norte da Noruega. Na Islândia, na realidade, as chances são muito maiores, porque sendo ela tão pequenina e tão redondinha, fica mesmo aqui no meio da auréola e, portanto, há muitas chances de avistarmos as auroras. Eu não estou a garantir que mostre auroras a todos, só os que merecem, mas elas acontecem e muitos têm-nas visto na nossa companhia, que é um prazer. Mas a Islândia também é muito bonita de verão e tem um outro atrativo de verão. Não tem auroras, mas tem o sol da meia-noite, que é um fenómeno que não se fala tanto, mas que é deslumbrante. Este é o sol da meia-noite na Islândia. Ele chega ali por volta da meia-noite e depois volta a levantar. Portanto, nunca fica escuro. Nós podemos jogar golfe toda a noite, que é o que fazem os islandeses que não viajam no verão. Os que fazem turismo, os que ficam por casa, têm o prazer de, durante o verão, jogar golfe pela noite dentro, e que é uma coisa maravilhosa, porque realmente é um sol mais calmo, menos de uma luz muito intensa, de um colorido no céu mirabolante mesmo. Ora,
falei-vos um pouco dos atrativos da Islândia, posicionei-vos a Islândia no mapa e agora vocês perguntam-me entre verão e inverno qual é a melhor época para visitar a Islândia. Ora bem, eu costumo responder a todos, existem duas épocas na Islândia, basicamente nós não temos primavera, não temos outono, ou eu pelo menos que sou portuguesa e que estou habituada a ter uma primavera e um outono bem marcados em Portugal, não acho que a Islândia tenha. O calendário tradicional viking também não reconhece essas duas estações, só reconhece o inverno e o verão. Mas de facto nós temos duas estações e duas Islândias para cada, e uma Islândia para cada estação, portanto são duas Islândias completamente diferentes se a visitarmos no inverno, e o inverno na Islândia é de outubro a abril, ou se a visitarmos no verão, que é de maio a setembro basicamente. Eu trouxe um pequeno vídeo que vos vai mostrar as mesmas paisagens numa estação e na outra. Prestem atenção, vejam a diferença de contrastes e de cores. A Islândia de inverno é realmente a Islândia das auroras boreais, do céu estrelado, das paisagens cobertas de neve e de uma atmosfera muito mística, porque durante todo o dia está escuro, não há luz do sol e há assim uma atmosfera, uma luz muito mística, digamos assim. Mas as imagens falam mais do que 1000 palavras e eu vou-vos deixar ver o vídeo que eu trouxe para apresentar a Islândia do inverno. Pronto, deixei-vos aqui com um cheirinho do que é a Islândia de inverno e agora vou-vos dizer que há uma outra Islândia, que é a Islândia de verão. A Islândia que nós temos de maio a setembro. E que é a Islândia do colorido surreal. Eu costumo dizer que quando sair da Islândia vou sentir muitas saudades do colorido do verão da Islândia, que é lindíssimo. Por conta do sol, que nunca se põe, mas também pela vegetação que é única e de um colorido muito pouco provável. Eu vou-vos deixar com algumas imagens da Islândia do verão.
Bom, escolham verão ou inverno. Tudo depende de qual é o objetivo, mas para mim elas são igualmente bonitas. Mas a Islândia tem muitas outras razões que a fazem um lugar excepcional e único. A Islândia é limpa, é um país de uma limpeza, de uma pureza de ar, de atmosfera, de natureza limpa, de facto. É segura, não tem crime, ou não tem quase crime nenhum, e não desaponta em termos de belezas naturais, e portanto estes são os meus porquês de visitar a Islândia. É seguro, a taxa de crime da Islândia é das mais baixas do mundo, e eu costumo dizer a todos os meus turistas que se querem um bom exemplo de que a Islândia é seguro, a polícia trabalha das 9 às 5 e fecha às 5 da tarde. Não há polícia durante a noite porque não há necessidade, não há nada a acontecer, digamos assim. E isto é como eles passam os dias deles, este é as imagens que eu recolhi das páginas de Facebook da polícia local, que passa o dia a dar de comer aos patinhos no lago, ou a comer gelado, ou a ajudar em algumas atividades de escola, etc. E, portanto, isto demonstra bem o quão seguro é a Islândia e, portanto, que vale a pena realmente visitar e que é realmente diferente de muitos dos lugares que nós conhecemos. É um país de uma calma extrema. Este é um dos lagos que nós costumamos visitar com os grupos da Freeway. E se vocês olharem para esta imagem, este lago é a descrição de calma, de tranquilidade. É um dos locais onde eu acho que o país nos transporta para uma comunhão quase plena com a natureza. Isto é muito difícil de encontrar em alguns locais do mundo, cada vez mais, mas aqui continua a ser possível e esta partilha com a natureza é de facto única neste local. É um país sem multidões. Em tempos em que tanto falamos de distanciamento social, na Islândia nem se coloca a questão. Nós nunca fomos sequer pedidos para fazer grandes distanciamentos durante este período de pandemia, porque na realidade se há local onde o distanciamento social é natural, é na Islândia. Isto é no meio de um glaciar, nas terras altas, e esta é uma fonte termal de água quente. Esta senhora está a banhar-se em água quente que convive ao lado do gelo e da neve. Aqui tem um forte exemplo de como o fogo e o gelo realmente convivem lado a lado de uma forma muito harmoniosa na Islândia. E agora eu vou-vos falar um pouquinho do que é o nosso roteiro ideal. É o roteiro que a Freeway tem oferecido já há alguns anos aos seus grupos. É um roteiro muito especial porque ele cobre na época de inverno, que é uma época em que nós não recomendamos dar a volta à ilha, mas centrar toda a atividade na parte sul da ilha, que é a parte que reúne os maiores atrativos turísticos. E nós criamos um roteiro de 8 dias que, no meu ponto de vista, é muito completo, muito bonito e que percorre basicamente todos os pontos essenciais desta região. Portanto, neste mapa, como vocês veem, portanto, aqui está o mapa da ilha. De verão é possível dar a volta à ilha pela Estrada Nacional número 1, que é aqui em volta da ilha. De inverno nós não recomendamos, por questões climatéricas e de perigo, é muito mais perigoso chegar aqui à região norte. Além de que a região norte é muito bonita de inverno, de verão, perdão, de inverno é um bocadinho mais monótona, menos atraente, digamos assim.
E, portanto, o nosso roteiro começa aqui, na região do aeroporto, aqui é onde fica o Aeroporto Internacional de Reykjavik. Depois trazemos os nossos passageiros até Reykjavik, a capital, que fica a cerca de 50 km. Fazemos no segundo dia, isto é o primeiro dia da chegada, no segundo dia fazemos um passeio guiado pela cidade, onde visitamos vários pontos icónicos da cidade, monumentos históricos, falamos um bocadinho da história, da cultura e também da gastronomia islandesa. Em todos os dias nós recomendamos que provem alguma coisa da gastronomia, falamos um bocadinho dos artistas e de toda a cultura que envolve a região. E, portanto, o nosso dia 2 é passado aqui na região de Reykjavik. No dia 3 nós saímos e vamos visitar o Glaciar Longo. Lembram-se que eu vos mostrei que ficava aqui. Ele neste mapa não aparece muito bem marcado, mas ele fica aqui onde está este pontinho. Nós ficamos neste hotel, aqui desta região, e depois no dia seguinte subimos ao glaciar e vamos fazer uma coisa que poucas pessoas têm a oportunidade na vida e muito poucos têm a oportunidade, porque este é o único local do globo, tanto quanto eu sei, onde se pode visitar um glaciar por debaixo. Nós entramos dentro do glaciar e vamos ver a camada do gelo por debaixo. Nós conseguimos ver como é que o glaciar foi formado, quais são as camadas do gelo, como é que medimos os anos e vemos também uma pequena explicação de como o glaciar evoluiu. Ele existe há 7.000 anos, este glaciar, não existiu sempre, começou como um pontinho bem pequenino e foi crescendo e neste momento está a decrescer, está a tornar-se mais pequeno e os cientistas preveem que daqui a 200 ou 300 anos ele deixe de existir. Uma evolução natural das coisas, como é óbvio, mas também com uma pontinha da mão do homem, não é? Como todos sabemos, por conta do aquecimento global e da falta de respeito pela natureza. Mas de facto isto também é um fenómeno natural que tem que acontecer e que acontece. Portanto, os glaciares nascem, crescem e depois começam a derreter e a transformar para dar origem à vida, porque é debaixo desta camada de gelo que a vida se está a formar e que nasce a vegetação e que evolui a partir daí. Ora, este é o nosso dia 3, passado aqui. Fazemos também uma corrida de moto de neve por cima do glaciar e, portanto, esta é uma experiência bem completa. Nós vemos o glaciar por debaixo e por cima. E ficamos neste hotel aqui no meio do nada, que é a única construção que existe nesta região. Porquê? Porque é um sítio maravilhoso para ver auroras boreais e nós ficamos aqui para maximizar a oportunidade de ver as auroras. E já terminamos o nosso dia 3 e o nosso dia 4 é um dia em que saímos desta região e descemos para o que é conhecido como o Círculo Dourado, o passeio turístico mais popular da Islândia. É um passeio aqui nesta região, que se chama Círculo Dourado, e que é composta de geysers, que vocês viram nas imagens a explodir, cachoeiras, que é o caso desta Gullfoss, que é uma das cachoeiras maiores da Islândia, e que são todas de origem de degelo do glaciar, e visitamos também o Parque Nacional de Þingvellir, que é este parque que fica aqui ao pé deste lago, que é um dos lagos mais bonitos, aquele lago que eu vos mostrei há bocado que transmitia muita tranquilidade, também fica aqui nesta região. Não é este grande, é outro mais pequeno, mas este grande é igualmente bonito. E é um parque património mundial da Unesco, porque ele tem 2 simbolismos na história da humanidade. Uma delas é porque foi aqui que se deram os primeiros parlamentos democráticos do mundo, no ano de 900. E depois porque nesta região existe uma fissura das placas tectónicas que dividem a América do continente euroasiático
e que neste local do globo, e é o único local do globo, é possível de ver fora d'água. Normalmente estas fissuras entre placas tectónicas só são visíveis debaixo d'água, ou então elas formam montes, não se vêem as fissuras, mas vêem-se montes, que é o caso da Ilha do Pico, nos Açores, que é originária desta fissura também. Mas neste local nós conseguimos ver a fissura fora d'água e conseguimos tocar com as nossas mãos esquerda e direita na parede americana e na parede europeia, que é um fenómeno bastante interessante e que todos gostam de fotografar e de levar como recordação. E o nosso dia termina nesta região de Etla, onde fica o Hotel Rangau, que é outro hotel maravilhoso, estrategicamente colocado num sítio onde as auroras boreais são muito possíveis de acontecer e que têm um enquadramento maravilhoso, porque tem um rio e tem o glaciar do Eyjafjallajökull e o vulcão Hekla a decorar a paisagem, digamos assim, e ver uma aurora boreal neste sítio é realmente fenomenal. Daí nós pernoitarmos neste hotel durante 2 noites. Uma é esta, onde chegamos hoje, dia 4, portanto, e depois a outra vai ser no regresso, no dia 6. Mas vamos falar do dia 5, que é o dia em que nós saímos de manhã do Hotel Rangau. Fazemos algumas paragens pelo caminho, mas o nosso destino é a Lagoa Glaciar de Jökulsárlón, que fica aqui junto ao Parque Nacional do Vatnajökull. Este é aquele glaciar que eu vos falei, que é o maior glaciar da Europa e que são 800 km² de gelo com pelo menos 1,5 km de espessura medida pelo homem. Não se conseguiu nunca medir a profundidade total deste gelo. Aquilo que o homem conseguiu medir até hoje foi 1,5 km de espessura e 800 km² de área. Este é, portanto, conhecido como o glaciar da água e o glaciar que todos temem ver derreter, porque seria realmente dramático se isso acontecesse. Mas nesta região existem muitas coisas que nós gostamos de mostrar e de fazer com os nossos clientes, que é a Lagoa Glaciar, que é uma lagoa que é originária, só tem 30 anos, esta lagoa não existia há cerca de 30 anos, e ela é a prova viva de que realmente os glaciares estão a derreter e o degelo está-se a dar a uma velocidade muito grande. E por conta disso formou esta lagoa, que é o gelo que derrete aqui desta língua, digamos assim, e que é aí que forma, quando parte e quando liberta pedaços de gelo, formam icebergs que são verdadeiras estátuas de cristal, são imagens maravilhosas. Eu vou mostrar-vos depois um conjunto de fotografias onde vocês podem ver a Praia dos Diamantes, que também fica nesta região, e que nós chamamos de Praia dos Diamantes porque é uma praia onde os pedaços de gelo pousam na areia preta e transmitem uma luz tal que realmente parece um diamante esculpido pela natureza. E portanto o nosso 5º dia é passado aqui nesta região a explorar e a visitar todos estes locais. Pelo caminho, como eu vos disse, como temos que fazer paragens para não ser tão maçador e tão cansativo, e porque precisamos de usar o banheiro e comer alguma coisa, nós tentamos fazer algumas destas paragens que são as paragens da Costa Sul. Depois, no regresso, fazemos as que ficarem a faltar. Não se esqueçam que nós estamos a falar de um país com um clima muito dramático e que muda de 5 em 5 minutos e por vezes este plano tem que ser alterado. Paramos aqui, não paramos ali, depois no regresso invertemos as coisas. Portanto, isto é uma previsão do que normalmente em condições normais acontece, mas podemos ter que alterar isto. Se tudo correr bem e tivermos feito aquelas paragens, então no regresso fazemos outras paragens e voltamos a dormir aqui no Hotel Rangau, mais uma noite para potenciar a vista das auroras. Na região do Vatnajökull,
Na noite 5, esqueci de mencionar, o hotel que usamos é este hotel, o Fosse Hotel Glacier Lagoon, que também é estrategicamente colocado num local no meio do nada, sem poluição de luz artificial e que potencia grandemente as auroras boreais. Como eu vos disse, no dia 6, que é o dia que eu vos estou a falar, vimos por aqui abaixo e fazemos o regresso à Costa Sul, ao Hotel Rangal, com estas paragens. Como veem, há aqui muitos pontos que nós gostamos de mostrar e de visitar e, portanto, nós dividimos tudo isto em 2 dias, um para ir, outro para voltar. Depois, o dia 7 é um dia muito especial, porque é um dia de relaxamento total. É o dia em que visitamos um dos sites mais famosos da Islândia, um dos locais que mais turistas atrai ao país, que é a famosa Lagoa Azul. Nós saímos do Hotel Rangal pela manhã, fazemos 2 pequenas paragens aqui em 2 regiões muito emblemáticas, que é uma cratera de vulcão adormecido. Esta é uma cratera muito bonita pelo seu colorido, de um vulcão que está adormecido há 6.000 anos e que formou uma lagoa no fundo da cratera, da cor de um olho verde, muito verde, intenso, e que tem uma particularidade que é o volume da água aumenta, mas ela não sobe. E, portanto, os cientistas ainda estão para descobrir o que fenómeno é este, que é uma coisa bastante curiosa. Do Kerid paramos na região de Seltun, que é uma região de energia geotérmica, onde vemos a natureza no seu estado mais bruto, digamos assim, e depois seguimos para a Lagoa Azul, que fica aqui muito próximo do aeroporto de Keflavik, o aeroporto internacional de Reykjavik, como é conhecido também. Passamos aqui a tarde na Lagoa Azul, a mergulhar nas águas termais da Lagoa Azul, voltamos a Reykjavik para um pernoite e saímos para o aeroporto no dia seguinte. E terminamos assim o roteiro de 8 dias que eu mais recomendo para quem quer conhecer a Islândia de inverno. A Islândia, como vocês viram por esta apresentação e como quase todos já ouviram falar e viram imagens na internet, tem um património natural dos mais ricos do mundo. É um destino que agrada a todos, miúdos, graúdos, em qualquer altura do ano, inverno, verão. E nós vamos recolhendo durante os nossos passeios imagens que são o testemunho vivo de que a criatividade da natureza realmente não tem limites. A natureza é mestra, faz coisas maravilhosas, mas não podemos também, e durante os nossos passeios nós fazemos também muita questão de introduzir aos nossos viajantes que a Islândia tem mais, também tem uma outra cultura, também tem muita cultura, tem uma gastronomia bastante interessante e bastante curiosa, que gostamos de introduzir e fazemos isso quase todos os dias, damos a conhecer algum aspecto da gastronomia islandesa. Mas a Islândia é também conhecida atualmente, muito conhecida, pela sua boa música, tem muitos músicos de relevo, muitas bandas sonoras de filmes muito famosos, aliás, existem imensos filmes filmados aqui na Islândia recentemente, e muitas bandas sonoras desses filmes são artistas islandeses e que muita gente desconhece. E eu vou-vos passar um conjunto de slides agora, e é com esse conjunto de slides que termino a minha apresentação. Vamos guardar o resto do tempo para colocarem perguntas. O conjunto de slides que vamos ver mostra-vos a Islândia de verão e de inverno novamente. A perspectiva dos nossos colaboradores, dos nossos guias e eu própria e de alguns dos nossos colaboradores quando andam na estrada e que vão recolhendo estas imagens. E elas vão passar sem a minha palavra, mas com a música de um dos grandes talentos da Islândia do momento, que é o Kaleo, e que é uma música que muitos vão reconhecer quase de certeza.
Carla, tá sem som, tá? Não sei se é sem som mesmo. Que paisagens, não? Tá sem o som, viu, Carla? Me escuta, Carla? Eu não sei se ela vai conseguir passar de novo com o som. Acho que ela deve estar ouvindo o som e não deve estar me escutando. Ela tá até... Peraí. Deixa eu ver. Muito bom, Carla. Você me escuta? Você me escuta, Carla? Carla, você me escuta? Eu acho que ela acionou alguma coisa que ela não me escuta. A gente não tá te escutando, Carla. A Solange levantou a mão. Será que a Solange quer falar com a gente? A Solange quer falar. Solange, então tira do mudo. Eu vou tirar você, tira do mudo para você falar com a gente. Pronto. Fala, Solange. Não, tá tudo em ordem. Foi sem querer que eu apertei ali. Desculpa. Imagina, imagina. A Carla ela não tá me escutando. Eu vou tirar ela do mudo aqui, que agora aparece para mim que ela tá no mudo. Carla, não tá saindo o seu áudio. Você colocou algum fone, alguma coisa ou não? Foi depois que você colocou a apresentação. Alguma coisa aconteceu. A gente tem bastante perguntas aqui. Eu acho que vale a pena, depois a gente esclarecer as dúvidas, de repente tentar passar de novo esse vídeo. Certo. Agora sim, Conseguem-me ouvir? Carla, agora sim. A gente não conseguiu ouvir o som. Eu acho que vale a pena, depois a gente esclarecer as dúvidas, de repente tentar... Tá no mudo, Carla, não te escuto. Ok. Agora sim, agora sim. Ok. Não fiz nada. Foi depois que você colocou, acho que esse vídeo, você não escutava a gente, eu acho, e nem a gente te escutava. A gente tem algumas dúvidas aqui no chat.
Eu vou ver se das perguntas que vieram. Aqui tem uma pergunta da Delene. Delene, você quer fazer essa pergunta? O que é que eu faça? Se você quiser fazer a pergunta, você pode tirar do mudo e interagir aqui com a gente. Oi, Carla, você me ouve? Sim, estou a ouvir. Sim, aqui é o Deleni. Eu fiquei com uma Delene, curiosidade. desculpa. Não tem problema. Se no verão o sol nunca se põe, como é no inverno? Eu não tenho nada de sol? Não, há algum tipo de luminosidade, há um período em que não há sol, mas há algum tipo de luminosidade, significa que o sol está no horizonte, mas não levanta, portanto, ele está muito escondido. E digamos que a luminosidade é tanto como quando o sol está a querer nascer de manhã, em algumas regiões do globo, aquela luz, um lusco-fusco, digamos assim. É essa a luz do inverno. E de quando a quando é isso? Ora bem, os dias começam a decrescer em agosto, meados de agosto, e portanto aí a finais de outubro já não temos sol, e dura até fevereiro. Fevereiro já se nota uma diferença muito grande, o sol já começa a levantar, já temos 3 a 4 horas de luz, digamos assim. Luz, sol aberto. Tá certo, obrigado. Tem um caminhão aqui, eu tô esperando passar, essas coisas de live ao vivo, né? Tem sempre alguma coisa. Imagina. Se tem tudo isso na Globo, imagina com a gente que estamos aí começando nesse mundo, né? Mas foi muito bom, muito incrível. Tem mais dúvidas aqui. Uma coisa que o pessoal sinalizou, que eu não sei se de repente dá para você passar o vídeo de novo e de repente, se seu áudio sair, você comentar o nome dos locais, porque como você mostrou no mapa, você mencionou alguns locais e não estava sendo representado pela foto do local, o pessoal aqui sentiu um pouco falta disso, tá? Então, se de repente a gente tenta fazer isso. Eu, por acaso, tinha uma apresentação dessa forma e parei de a mostrar, porque eu gosto de deixar algum elemento de surpresa para as pessoas quando visitam, de descobrir este lugar e aquele pelo seu próprio olhar, porque as imagens e as fotografias são sempre o olhar da outra pessoa, não é? Nunca são aquilo que depois vocês vão ver as coisas com outros olhos. Mas eu posso, de facto, pelo menos neste slideshow, no filme é mais complicado, porque eu posso lhe tirar o som e falar, mas eu vou ter que estar sempre a parar, porque o filme Então, talvez nas fotos mesmo, tem várias fotos, acho que você pode comentar, o pessoal, a gente acabou perdendo um pouco o foco no momento que ficou sem o som, a gente não conseguiu prestar muita atenção, então acho que vale a pena retomar, porque realmente essas imagens são impressionantes, e eu entendo o que você está dizendo, mas é legal também a gente conseguir visualizar de alguma maneira, né? Claro. Paisagens tão incríveis. Esta imagem que o slideshow começa é uma imagem... Se você puder abrir a tela no... Abro. Acho que não vai dar, porque daí vai ser são as fotos dos vídeos, né? É a foto do vídeo, né? Então deixa assim mesmo, vai passando. Não consigo. Senão vai ficar de vídeo. Vai descendo, clicando em cada slide ao lado. Bom, esta foto que inicia o slideshow é uma foto de uma paisagem muito típica irlandesa, que é a areia preta e os campos de lava verdes que rodeiam. Isto é uma paisagem de verão. Vocês veem alguns salpicos de neve ali, porque ela existe em pleno verão. A neve nunca desaparece na totalidade. Mas isto é o chamado campo de lava, os campos de lava da Islândia. Assim foi que começou a Terra há milhares de anos atrás. Esta é a primeira forma de vida da Terra depois do degelo de um glaciar, digamos assim.
e para mim, e também para os islandeses, e eu também já apanhei um bocado o hábito, temos uma certa adoração por estas paisagens, porque elas transportam-nos para o início da Terra, para o início do homem, digamos assim. Esta é uma imagem de uma das cachoeiras que nós visitamos no dia 5, na Costa Sul, dia 5 ou dia 6, quando vamos para cima ou voltamos. É a cachoeira de Seljalandsfoss. É uma cachoeira muito mítica porque se consegue andar por detrás da água, mas só de verão, de inverno não se consegue fazer a caminhada por detrás, e esta imagem é uma imagem de verão. Esta é uma outra cachoeira chamada Ruinarfoss. Posso só fazer uma partezinho, Carla? Quando você fala que a gente não pode fazer a caminhada atrás da cachoeira no inverno, seria em dezembro, janeiro, fevereiro, talvez. Porque nós sempre fazemos. Quando a gente vai em novembro e fevereiro, sempre fazemos. Não. A gente põe uma capa de chuva, é verdade, mas isso sempre a gente põe, né? Agora não é possível, Sónia. Porque eles fecham a cachoeira por questões de segurança. As coisas estão a mudar um pouquinho porque as pessoas arriscam muito e depois os acidentes dão-se, e então, por questões de segurança, agora, pelo menos em fevereiro, o último grupo que fizemos em novembro ainda conseguiu visitar porque o tempo estava favorável ainda não tinham fechado, mas o de fevereiro estava bastante mal, tínhamos neves muito altas e estava fechado já. Ok? Portanto, então a gente só vê de frente, né? Não passa por trás, é isso? Isso mesmo. Ela é igualmente bonita da frente, mas o passeio por detrás fica um bocado condicionado, digamos assim. Ok, obrigada. Esta imagem a seguir é a cachoeira de Ruinarfoss. Nós visitámos-la no terceiro dia, quando vamos ao Glaciar Longo. Ela é fonte do degelo do Glaciar Longo. E Ruinarfoss significa cachoeira de lava, porque a água circula. Se vocês repararem aqui, a água não cai de cima, não vem aqui por cima, mas vem por debaixo, nos campos de lava. Porquê? Porque a lava é muito aberta e oca, e então a água infiltra-se e saem jorros de água diversos, que é um fenómeno lindíssimo. Além da cor azul, que é deslumbrante, que é uma coisa única também. Aqui temos uma foto da Praia dos Diamantes, que fica próximo da Lagoa Glaciar, no Glaciar Grande. Isto visitamos no dia 5 e 6, se vocês se recordam, quando vimos aqui para este lado da ilha. E esta é uma das imagens da Praia de Diamantes. Aqui temos uma imagem da cidade, Reykjavik, o lago da cidade. Este lago de inverno congela e é usado para patinagem artística. Para patinagem, os miúdos patinam neste lago porque não tem água, não é? E ele tem sempre muitos patos. E esta igreja que vocês veem aqui, esta verde e branca, é a igreja sem religião. A Islândia, a dada altura, porque respeita a liberdade da religião, mandou construir uma igreja que não obedecesse a religião nenhuma, para que todos pudessem ter um sítio de introspeção e de oração. Esta é a igreja sem religião. Depois temos aqui uma imagem, o glaciar ali ao fundo. Isto é uma das imagens que nós podemos ver, uma das paisagens que podemos ver no dia 3, quando subimos o Glaciar Longo, na região de Borgafjörður, e vemos o glaciar ao longe, e este vale aqui, que é um fjordur, que é o fjord das baleias. É conhecido assim porque aqui, em tempos mais remotos, processava-se a pesca da baleia e a recolha da baleia a este fjord. Esta é uma das estradas da região este. Temos aqui uma aurora boreal, fraquinha, mas elas às vezes são assim. Nem todas as auroras são assim de céu todo iluminado, mas nem são essas às vezes as mais bonitas. Esta é uma aurora muito bonita, até porque ela reflete aqui neste lago. Esta foi tirada num lago muito próximo de Reykjavik, quando nós levamos os clientes para verem as auroras, quando elas acontecem nas noites que estamos em Reykjavik. Sim, porque eu esqueci-me de dizer, apesar do passeio fazer por noites em regiões
muito boas para observar as auroras. Às vezes elas acontecem quando nós estamos na cidade. E elas são possíveis de ver da cidade, mas eventualmente, se as condições estiverem muito boas, nós pegamos nos clientes e saímos um pouquinho da cidade e vamos para o pé deste lago. Para quê? Para fugir à poluição luminosa e para ter um espetáculo mais grandioso, digamos assim. E esta foi uma aurora muito bonita, de facto. Esta é uma das praias de areia preta que visitamos também no dia 5 e dia 6. É a praia de Reinisfiar, a vista de Irolaé. Nós mostramos esta praia em duas perspectivas. No primeiro dia descemos à praia mesmo e vamos aqui para este ponto. E depois esta foto é tirada de um outro ponto que nós chamamos o Farol, que também visitamos ou no regresso ou na ida, dependendo do clima. Como podem ver, a areia nas praias da Costa Sul é totalmente preta, ela não é cinzenta, não é cor nenhuma, é mesmo preta. Esta é uma visita a uma caverna de gelo. Esta caverna de gelo é uma caverna natural, que se forma naturalmente, não existe sempre, não há sempre a mesma, é uma coisa que pode acontecer, pode não acontecer, mas quando acontece é bonita. E estas senhoras foram de um grupo freeway, espero que elas não me condenem por mostrar a foto delas, se bem que ninguém as reconhece, mas são participantes de um dos grupos que nós fizemos. Esta foto é tirada no Parque Nacional Thingvellir, no famoso Círculo Dourado, que eu vos falei que percorremos no dia 4, quando vimos lá de cima do glaciar. E esta parede que vocês veem aqui é uma das paredes da fissura que divide os continentes americano e europeu. Portanto, acredita-se que esta parede que está aqui representa o continente americano e que tudo o que está aqui deste lado do fosso, porque isto é um fosso onde caminhamos, um canyon, deste lado será o continente europeu. Portanto, foi aqui que a placa se partiu e deu origem aos dois continentes. Esta é uma imagem do famoso Strokor, o geyser mais ativo da Islândia, e que rebenta de 4 em 4 minutos, sensivelmente, a uma altura de 20 a 30 metros de altitude, e que nós visitamos também durante o Círculo Dourado, ela é parte do Círculo Dourado. Esta é uma das imagens a chegar ao glaciar grande, ao glaciar da água, e ele já aparece, esta é uma estrada, como vocês veem, sem casarias, sem ninguém, e já se vê ali os picos do glaciar a aparecerem ao fundo. E parte desta estrada é rodeada por estes campos de lava, os famosos campos de lava que eu vos falei há bocado, e que representam, e que têm uma importância geológica muito importante para os islandeses, porque são protegidos, são património da humanidade, aliás, porque é nestes campos de lava que os cientistas estudam o início da vida na Terra. É através da medição do crescimento destas plantinhas que vocês veem aqui e que demoraram 600 anos para ter este tamanho, só para saberem, a última erupção desta região foi há 600 anos, e demoraram 600 anos para atingir este tamanho. E por isso é que é pedido a toda a gente que não os pise e que não os danifique, porque eles demoram, se morrerem, demoram cerca de 70 anos a voltar à forma original. E daí que os islandeses sejam muito protetivos desta natureza. Isto aqui é lá próximo, é um seguimento deste campo de lava, e aqui vocês podem ver que já há uma vegetação muito mais alta e mais colorida. Significa que esta região não sofreu aquela erupção, não é da mesma altura, é muito mais antiga, digamos assim, tem muito mais anos de crescimento da flora. E este é um dos aspectos também muito interessantes de se observar quando viajamos pela Islândia, é ir entendendo como é que a Terra nasceu, cresceu e evoluiu ao longo dos milénios da origem. Esta é uma outra perspectiva da fissura de Thingvellir. É aqui que se faz mergulho entre dois continentes, é uma das atividades que é possível fazer no Círculo Dourado, é mergulhar nesta fissura e debaixo de terra tocar nas duas placas tectónicas
a americana e a europeia, e é uma atividade muito, muito proclamada. E esta é o mesmo local, mas visto de cima do Miradouro. Nós também temos esta perspectiva ao chegar lá, e nós começamos sempre o nosso passeio por aqui, por esta perspectiva, de cima, e depois a fissura que vocês estavam a ver ali, ela acontece aqui nesta região, mais ou menos. E nós estamos aqui, esta fotografia é tirada aqui de cima da parte americana da placa tectónica, e portanto estamos a olhar para o lago que rodeia o Parque Nacional e eventualmente estamos a olhar para o lado europeu da placa tectónica. Depois temos aqui duas imagens que mostram Reykjavik exatamente do mesmo local, uma de verão, esta é a imagem de verão, se repararem as montanhas ainda têm neve aqui, portanto é bem no início do verão, mas a cidade já está com os telhadinhos completamente descobertos, e esta é a pitoresca Reykjavik de casas coloridas e telhados coloridos, e esta é a Reykjavik de inverno, que está coberta de neve e que portanto é praticamente preta e branca, digamos assim, só para verem os contrastes. Isto é também em Reykjavik, num ponto alto da cidade, e este é o colorido que rodeia a cidade, os jacintos lilazes percorrem a cidade toda e o país inteiro quase agora. Pronto, esta imagem é tirada de lá. Este é um monumento que não tem uma grande importância, ou seja, ele tornou-se mais importante nesta vaga do turismo, porque os turistas ganharam muita curiosidade por ele, mas de facto este monumento é um reservatório de água que abastece a cidade e que fica num ponto alto para poder abastecer a água com mais facilidade. E eram 4 ou 5 tanques que vocês veem aqui, cilindros redondos, que ficavam naquele monte, e que a dada altura os arquitetos acharam que era muito feio e que precisava de algum embelezamento, digamos assim, e construíram-lhe esta cúpula de vidro, que é um restaurante giratório, e que aonde eu levo todos na visita à cidade para terem uma panorâmica da cidade, porque realmente tem uma vista panorâmica muito interessante da cidade. Estas são as terras altas da Islândia, só possíveis de visitar de verão. Nós não fazemos isto nos circuitos de inverno porque elas estão fechadas, elas fecham meados de setembro e abrem finais de abril, princípios de maio, mas é um dos locais que eu mais gosto de visitar, são as terras altas e tem estas montanhas coloridas que são maravilhosas. Quem preferir a Islândia de verão, ela tem paisagens maravilhosas, isto é o início do verão, elas ainda estão muito cobertas de neve. Isto é o Vale de Thors. Verão, mas frio, né, Carla? Como? É verão, mas é frio, né? É frio, lá mesmo. É bom, até é bom você comentar depois essa temperatura média. A temperatura média de verão na Islândia é à volta dos 12, 15 graus, mas é uma temperatura, apesar de baixas temperaturas, é bastante agradável. Sim. Desde que não faça vento. O problema da Islândia é o vento e não tem muito a ver com temperaturas. A sensação térmica não tem nada a ver com as temperaturas reais e tudo é influenciado pelo vento, porque é isso que determina a sensação térmica da Islândia. Certo. Esta é uma das caminhadas que é possível fazer nestes vales de verão. Nós estamos com a Freeway a pensar lançar um grupo de verão em que podemos fazer trilhos e caminhadas e entrar na natureza mesmo selvagem, digamos assim, e pura. E este é um dos passeios que eu faço com os nossos clientes em privado, aqueles que querem viajar em privado, e fazemos normalmente 2, 3 dias com algum tipo de trekking aqui nas terras altas, porque é realmente de paisagens de tirar o fôlego, digamos assim. Esta é uma aurora daquelas, de uma senhora aurora. O Marco, que a Sónia conhece bem, foi quem tirou esta foto, um fotógrafo que estava com ele num passeio. É um fotógrafo brasileiro, este senhor, que veio à Islândia e viajou connosco também. E estava a fotografar a aurora e o Marco tirou-lhe uma fotografia a ele a tirar a aurora.
É uma das melhores auroras que já vimos, ela é realmente deslumbrante. E daí termos apresentado esta fotografia. Até perguntaram, até que falando de aurora boreal, teve uma pergunta aqui, Sim. qual que é a média, assim, de 10 viagens, o percentual de que se vê a aurora boreal? Nós não conseguimos fazer esse tipo de percentagem, porque é assim, cada ano é um ano diferente, não há anos iguais, não há percentagem. Agora, os islandeses antigos têm um medidor e têm uma forma de medir e dizem que na Islândia, em 30 dias, 22 acontecem auroras e são possíveis de ver. Agora, acontece frequentemente que as auroras estão a acontecer neste momento e aqui está nublado e nós estamos nesta região da ilha, estamos aqui deste lado e aqui está nublado e aqui embaixo está limpo e não temos como chegar lá porque são 600 quilómetros ou 300 quilómetros, não é? E portanto vamos perder a aurora esta noite e na noite seguinte vamos para lá e ela está para o outro lado, portanto há aqui um conjunto de fatores que tem que ser reunido que às vezes são quase impossíveis de conjugar e fogem-nos ao controle, não é? Agora, nós tudo fazemos e tudo tentamos para conseguirmos ver, nem que seja uma fraquinha, não é? Sim, e tem o movimento, né, nos hotéis de caça às auroras. Sim. Né? Eu acho que era legal também falar dessa questão, porque também vieram dúvidas em relação a isso, Bom, né? os nossos grupos, nós fazemos uma caçada às auroras muito especial. O que muitas pessoas fazem quando viajam sozinhas e por conta, etc., é basearem-se no auxílio dos hotéis que ficam nestas regiões para avistar as auroras, mas nós não fazemos isso. Primeiro nós temos os nossos métodos, temos os nossos medidores, temos os nossos programas e aplicações e temos a nossa rede de guias que anda na estrada e uns estão na costa este, outros estão na leste, outros estão aqui, outros estão acolá, com quem nós vamos começando a falar às 8 da noite, digamos assim. Normalmente quando chegamos ao hotel, nós informamos o cliente de que hoje há muitas chances, por favor, tentem jantar à hora X, porque à hora Y temos que estar prontos. E estar prontos para quê? Para, na eventualidade de as auroras estarem a acontecer 100 km dali, nós sairmos de carro e irmos à procura delas. Isto é o que se chama caçar auroras. Não é ficar no hotel à espera que elas venham lá ter, porque às vezes elas não vêm lá ter. E os nossos guias que andam na estrada, nós vamos conversando uns com os outros, motoristas e guias, e vamos dando indicações. Olha, anda para o lado oeste porque aqui está melhor, ou vai para leste porque eu aqui não tenho, mas há outro que tem do outro lado. E portanto nós tentamos conjugar isto uns com os outros e seguir a indicação para tentar maximizar as hipóteses de as ver. Porque só a indicação do hotel e das aplicações no telemóvel não chegam. Os islandeses mais antigos costumam ficar muito fazer troça até e graça com os turistas que vêm encarregados de aplicações e que sabem como fazer e eles perguntam como é que eles têm tantas certezas e nós a morar aqui a vida inteira não sabemos como encontrá-las às vezes, porque é muito complicado, de facto. Há uma série de fatores que têm que ser conjugados, que têm que ser elaborado, mas acima de tudo é esta net worth que nós temos uns com os outros e que estamos na estrada, naquele momento, que vamos informando uns aos outros onde é que realmente vale a pena ir, porque podemos dirigir 100 km para este e elas estarem a acontecer a oeste, não é? Sim. Portanto, sim, é complicado realmente, mas eu sei que vocês têm vários recursos, né, para realmente possibilitar essa vista, né? E também dá para contar com o pé quente aí dos clientes da Freeway, porque eu acho que a maior parte dos grupos, não posso dizer 100%, mas tenho quase certeza que quase 100% dos grupos que saíram da Freeway viram a aurora boreal. É verdade. É lógico que a gente não pode prometer, mas a gente sempre está buscando, né, realmente proporcionar isso. E este roteiro que fazemos e que e que não mexemos porque realmente é um sucesso, é um roteiro muito, muito bom para isto. Ele realmente percorre as regiões
as melhores regiões e é quase muito má sorte não conseguir ver pelo menos uma ou duas vezes. Mesmo no inverno, né, Carla? Acho que até no inverno, se... É assim, os nossos tours de novembro e fevereiro estão no período áureo das auroras boreais. São os dois melhores períodos para ver auroras, de facto. Acontece que às vezes em novembro ainda não está tão frio assim, mas fevereiro é garantido, ainda mais, não é? Mas para mim, de novembro a fevereiro é de facto o melhor período, se bem que eu não gosto de dezembro, por exemplo, e princípios de janeiro, porque há muita probabilidade de céu nublado e, portanto, não se conseguem ver. De o quê? Eu não compreendi. Dezembro e princípio de janeiro, por exemplo, é um período áureo de auroras em que elas acontecem muito, mas não é muito bom para avistar porque tem muito céu nublado, ou há muita probabilidade do céu estar nublado e com nuvens não se consegue ver. Ela acontece, mas a gente não enxerga. Isso mesmo. Por isso eu prefiro novembro e fevereiro, porque já estão dentro do período bom, mas já com muito céu aberto, digamos assim. Tá legal. Ok? Ok, pode ir seguindo as fotos, eu vou encaixando as perguntas aqui. Certo. Só uma pergunta que eu não fiz e que a gente já falou sobre a temperatura no verão, a gente não falou da temperatura média do inverno. Pelo menos se falou, eu perdi. Não falamos e essa é a mais complicada. A gente não quer falar, a gente não quer contar, na verdade. Porque senão o brasileiro não vai querer ir. Não, vai. Mas tem roupa apropriada, né? Tem tanta roupa apropriada, o segredo é esse, né, Carla? Aliás, nós temos um pequeno boletim informativo de como se vestir e começamos esse boletim por dizer: não há mau clima, só há má roupa. A roupa é fundamental, a forma como vestimos, e eu vou ensinando isso o tempo todo, apesar de mandar todas as indicações antes. Durante toda a viagem eu vou também verificando se estão todos confortáveis, se devem vestir-se de outra maneira no dia seguinte. Vou informando o dia a dia de como é que vai ser o dia seguinte, como é que se devem vestir e calçar, embora assim as variantes sejam quase zero, não é? Quase sempre da mesma forma. Bota de caminhada e 3 camadas de roupa. As temperaturas de inverno atingem os menos 15 em média, a sensação térmica às vezes atinge os menos 20, menos 25, por conta dos ventos fortes, mais uma vez. Os ventos é que determinam a sensação térmica, porque o frio da Islândia é um frio agradável, é um frio seco, é um frio daquele frio de neve mesmo, não é um frio de chuva, de umidade, e portanto é bastante tolerável. Nós toleramos muito bem o frio desde que tínhamos as camadas certas de roupa, portanto não é difícil. Sim, e a gente sempre informa isso no nosso site, nos roteiros, o que levar, tipo de roupa, o que comprar. A gente até recomenda que compre no Brasil, porque na Islândia é caro, né? Mais caro. Então, na Decathlon, vocês podem encontrar essas roupas adequadas para esse tipo de viagem e temperatura, né? Mesmo. Isso aí. Pronto, e basicamente é isso, não tem... Eu quando digo que não é complicado, a temperatura não é difícil, nem é complicada de tolerar, não estou a falar por mim, porque eu vivo lá há 15 anos, já me habituei, como é óbvio. Eu estou a falar pelos clientes que tenho acompanhado, são todos brasileiros, o meu mercado é um mercado brasileiro e, portanto, é todo o feedback que eu vou recebendo dos vários grupos e das várias pessoas que acompanho, todos são unânimes em dizer este não é um frio difícil de aguentar, é realmente ter que estar apropriadamente vestido, ok? Ora, seguindo com o nosso slide, temos aqui uma criatura magnífica. Toda a gente me pergunta quando chega à Islândia, a Islândia não tem animais? Tem um animal muito, muito bonito, que é a raposa do Ártico, que é esta criatura que vocês estão a ver aqui, e que vive sempre muito próximo dos glaciares, e quando subimos aos glaciares é frequente encontrarmos uma ou outra, e que muda de cor, de branca a cinzenta, e aqui está um belo espécie a espreitar. É uma das poucos animais selvagens que tem na Islândia, é a raposa do Ártico.
Depois temos aqui um outro animal também muito típico e só possível de ver nesta região do globo, que é o papagaio do mar. Nós chamamos-lhe puffin na Islândia, lundin em islandês e puffin em inglês. E que eu saiba em português é o papagaio do mar, porque ele tem um bico de papagaio muito colorido, mas parece um pinguim quando o vemos de pé. Este animal vive no Ártico completamente, todo o ano, e no verão vem à Islândia, à costa da Islândia e ao norte da Escócia para procriar. E portanto só é possível de ver de verão. E ele é o animal que simboliza a Islândia, porque é uma das maiores colónias do mundo, fica realmente na escarpa da Islândia, naquelas praias de areia preta que vos mostrei há pouco. Depois temos as vacas, que vamos encontrando pelo caminho e que estão sempre a pastar, e que é um animal usado essencialmente para o fabrico de leite e laticínios. As baleias. A Islândia tem muitas espécies de baleias no mar e há passeios de barco para observar as baleias. Nós não incluímos nestes passeios de inverno, não porque não se possa ver, pode, mas porque o mar, nesta altura do ano, está bastante agitado e fica um bocadinho complicado quando vamos ter que andar de carro tanto tempo nos dias seguintes, fazer um passeio para observar as baleias e depois alguns ficam doentes e tal. Então nós deixamos isto à sugestão quando têm algum tempo livre em Reykjavik, porque os passeios saem da cidade. Se quiserem podem acrescentar isto como um extra, caso a caso, porque eu acho que para grupo pode não ser a melhor opção para algumas das pessoas. Depois temos as famosas ovelhas. São o animal que mais se come na Islândia, é a carne que mais se come na Islândia, e é o animal que mais se cria. Existem 2,5 ovelhas por cada habitante. A população de ovelhas é de cerca de 850 mil no país, e de facto é o animal que eles mais criam por 2 motivos. Primeiro, porque eles criam nas montanhas, soltos, e eles só comem vegetação das montanhas. Depois, porque utilizam esta lã farfalhuda que vocês veem aqui e que é estupenda para fabricar suéteres e meias que são impermeáveis. Foi o primeiro impermeável do mundo que existiu, é a suéter feita de lã de ovelha à forma islandesa. É muito agressiva, é muito áspera, mas era de facto uma forma de combater a neve. Ela não deixa a neve entrar e, portanto, os lavradores e os pastores usavam essa lã para vestir como camada exterior, tanto nos pés como em cima, para conseguirem andar cá fora na neve sem se molharem, digamos assim. E, portanto, a ovelha tornou-se um animal essencial na cultura islandesa. Depois temos o cavalo, que é uma raça típica islandesa. É proibido importar cavalos na Islândia. Agora, Carla, desculpa só te cortar, é que tem uma pessoa aqui no chat que ela precisa ir embora e ela quer muito saber um número de dias assim que dá para conhecer os principais atrativos da Islândia. Quantos roteiro. dias? É este roteiro que eu vos mandei de 8 dias. Sim, 8 dias. Abre. 8 dias. Este roteiro que eu vos mandei é o meu roteiro favorito. Eu que conheço a Islândia como a palma da minha mão, porque passo a vida na estrada e porque eu conheço muito bem, continuo a achar que este é o roteiro melhor para se fazer de inverno, pelo menos. De verão, já diria que uns 10 dias dar a volta à ilha é muito agradável, mas de inverno, de facto, eu ficaria-me por este tipo de roteiro 8 dias. Que é esse do carnaval que a gente está... Mesmo. Que a gente acabou de lançar, inclusive a gente mandou uma news hoje aí com a promoção, a Sônia falou, né? Não sei se todos receberam, mas quem quiser receber, pode me mandar e-mail, falar comigo. Mas bacana saber que esse roteiro realmente, que é o que a gente sempre procura, né? Certo. Trabalhar dentro de um período de dias factível para a maioria das pessoas e que possa realmente fazer tudo que for, né, bacana da Islândia imperdível. Isso legal, mesmo. obrigada, Carla. Pode seguir.
Pronto, porque Eu vou posso então só falar uma? aproveitar e fazer um... Eu queria falar uma Quem coisa, quer pode ser? falar? Maria Claudina. Claro. eu conheço este nome. Maria Claudina. Eu quero falar porque eu estou vendo que está acabando e eu só preciso dizer uma coisa. Carla, querida, te amo. Claudina, beijo Porque grande. Linda. Porque eu queria dizer o seguinte, eu fui com vocês, com a Freeway e com a Carla agora em fevereiro. Não dá para fazer sem vocês. Eu acho que é uma viagem que tem que ter um guia. Eu queria dizer o quanto foi perfeita essa viagem, o quanto a Freeway foi perfeita, o quanto deu um número suficiente de dias, o quanto a Carla Carla e toda a equipe dela é maravilhosa. Não dá para ir para a Islândia sozinho. Eu acho que a gente vai perder demais. Eu acho que eu e uma grande parte do grupo está esperando uma viagem no verão, né, Carla? Nós Sim. vamos voltar. E eu preciso dizer que se vocês vão... e outra coisa. Eu já fiz viagem da Escócia até Tailândia, Austrália. O que eu quero dizer? Islândia tem que ser conhecido. É uma viagem totalmente diferente do que qualquer uma pessoa, pode ser por mais viajada que seja, já tenha feito. E vale a pena fazer com a Freeway e com a Carla. Não tem nada a ver com a Freeway, não tem comissão, não tem nada. Valeu pela experiência. Obrigada, viu, Maria Claudina? Depois a gente acerta. Olha, eu acho assim, das pessoas que estão assistindo, se vocês tiverem oportunidade, vão com a Carla e a equipe. 10 é pouco para a perfeição do trabalho de vocês. Beijo, te amo, Carla. Obrigada, querida. Muito, muito bacana aí teu depoimento. E, bom, você falou que você não recebeu nada para isso e eu ia brincar com isso, né, Maria Claudina? Porque do jeito que você falou, parece que você está sendo remunerada, né? Eu até interrompi, porque eu sei que tem gente que está indo embora e eu estou aflita. Eu falo, antes de ir embora, deixa eu falar que vocês têm que fazer essa viagem. Antes de morrer, tem que fazer essa viagem. Ela é bárbara. E com a Freeway e com a Carla. Ponto final. Beijos. Continua, Carla. Desculpa. Obrigada. Beijo. Obrigada, querida. Obrigada. Deixa eu aproveitar e responder essa pergunta aqui, porque alguém perguntou sobre calçado no inverno, né? Sempre o mesmo. Isso que a Kelly comentou de... Quem foi que perguntou? Bom, enfim. Foi a Maria Nilce. Então, a gente recomenda realmente que... Quer dizer, recomenda. Eu, por exemplo, comprei minhas coisas, várias delas, na Decathlon. Às vezes a gente acha que a Decathlon não vai ter aquela melhor marca ou, né, aquele equipamento melhor para determinada temperatura ou clima ou sei lá o quê. Foi tudo ótimo, excelente, inclusive o calçado eu comprei lá. Porque as botas de trekking que a gente tem, em geral, não servem para lá porque tem que ter um reforço interno de pelinhos, aquela coisa, ela realmente tem que fazer um isolamento do molhado para dentro, de preferência, e um isolamento do frio. Então, eu acho que eu paguei R$400, uma bota excelente na Decathlon, tá? Então, só para dar esse depoimento aqui. Porque não precisa ser de trekking, é uma bota para você andar. Nesse roteiro do inverno, não se faz trekking, são pequenas caminhadas. Então, é diferente de se for fazer no verão, certo, Carla? Aí, se for andar mais, aí já precisa... Aí talvez nem precise. Se você quiser falar sobre isso, Carla. Eu só queria acrescentar uma coisinha. De inverno, apesar de eu... Agora, em princípio, vou oferecer sempre os crampons para as pessoas porem nos pés. Eu só recomendo o piso do sapato, é muito importante de inverno, por conta do gelo, porque derrapa muito. Portanto, o piso por debaixo tem que ser em espinha, cruzado, não pode ser aquele piso em linha reta, riscado, digamos assim. Não sei se me faço entender. A sola da bota convém ser uma sola que faz espinha. Formato de espinha, não pode ser riscado assim na Senão escorrega, né? Imaginam. Isso mesmo, ok?
Bem Sim. que eu agora estou a oferecer crampons, que é uns picos que pomos debaixo dos sapatos, para que eles não escorreguem, mas apesar de tudo, uma bota com uma boa sola ajuda muito. Ok? Sim. Legal. Eu queria só aproveitar e também comentar aqui com a Renata Lunardelli, que também teve com esse grupo da Maria Claudina e que também ela curtiu muito. Muito legal, Renata. Beijo, Super Renata. bacana para a gente ter esses depoimentos de É uma você. Tá querida. aí a Renata, Carla. Não sei se ela já foi embora aí, mas ela mencionou há pouquinho tempo atrás. E é super bacana para a gente, porque isso tudo é totalmente espontâneo, né? A gente nem Tô aqui, fica sabendo quem vai participar na hora, apesar de... Tá aí, Renata? tô aqui. Endosso o que a Claudine falou, que é muito bom viajar com a Carla. É muito prevenido. Esses crampons é bom dizer que vende aí não é uma coisa absurda de cara, que acha muito mais fácil e é pesado de carregar. Então é melhor comprar na própria Islândia. Tem em Isso, qualquer lojinha. isso mesmo. Tá? Podemos continuar? Ok. Bom, eu estava-vos a falar dos cavalos islandeses, estava só a fazer uma passagenzinha por toda a fauna da Islândia, que não é muita, como podem ver. Aqui temos uma outra aurora. Esta, por acaso, é numa propriedade que nós também vendemos no norte. É uma coisa bastante mais isolada e com algum propósito, mas esta foi uma aurora muito bonita também. Depois temos aqui a Praia de Areia Preta, que vos mostrei há bocado, numa perspectiva, esta é do outro lado. Nós agora já estamos mais para o oeste e esta praia, esta foto é tirada do lado de Vic. Esta é uma foto aérea de uma cratera do vulcão. Esta é uma perspectiva da paisagem de inverno. Este fica na região, fica na fábrica de produção de tomates que normalmente visitamos, porque normalmente visitamos uma fábrica de produção biológica com a ajuda da energia geotérmica, para vos explicar como é que a produção agrícola é feita nesta região do globo, e esta é uma das entradas e é uma das paisagens que podemos ver o tempo todo, que é coberta de neve. Em fevereiro é muito provável que seja este tipo de imagens que vocês vão observar. Isto é um museu perto de uma cachoeira de Skogar, que é o museu do cotidiano da Islândia, e estas casinhas que vocês veem aqui cobertas de erva, porque não é musgo, é mesmo erva, que tem por cima dos telhadinhos, é uma fazenda, representa uma fazenda do início do século, e cada casinha tem uma função. Uma casinha é a cozinha, a outra é a sala, a outra é o banheiro, a oficina, pronto. É um dos locais que nós também visitamos. E depois temos aqui uma imagem do sol da meia-noite, em pleno julho. Isto é o máximo que ele desaparece, ele encosta ali no horizonte, e isto é tirado por volta da meia, eu diria que isto é meia-noite e meia, mais ou menos, ele já está a querer levantar novamente. Esta é uma outra aurora, uma assim bem fraquinha, também as há. Este é um canyon tirado de inverno. Uma imagem da Lagoa Azul, vista de fora, na parte em que ela está completamente intocada pelo homem. Isto é natural, 100% natural. Esta é uma outra aurora tirada na praia de Reynisfjall, em Vik. Mais um sol da meia-noite. Eu intercalo uma aurora com um sol da meia-noite porque eu amo os dois. Não me perguntem qual é que eu gosto mais, que eu gosto dos dois. O sol da meia-noite é também para mim um encanto muito especial. Mais uma aurora com 3 senhoras também de um grupo Freeway, penso eu. Elas estão de costas, já não me lembro muito bem quem são, mas lembro-me desta foto. E esta é a Praia Preta, ao fim de tarde. É um fim de tarde na Praia Preta.
E pronto, estão os slides explicados, já deu para localizar mais as imagens que eu tinha passado. E da minha parte está terminado. Não sei se têm mais algumas perguntas. Muito bem, Carla. Deu mais vontade ainda, né, de ver essas fotos pausadamente. É tão Isso. incrível que tem que repetir, né? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer todas as dúvidas aqui do chat. E assim, pessoal, mesmo que a gente não consiga esclarecer aqui, vocês podem contar com a equipe da Freeway, né? A gente tem atendido normalmente, lógico que home office, mas os consultores são capacitados, né, para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Claro que se eles não souberem de algum detalhe, eles vão acionar a Carla e vão esclarecer. A gente sabe que é uma viagem, né, que é para um lugar distante, diferente do que a gente está acostumado, então, sem dúvida, a gente vai dar todas as informações que vocês pedirem e necessárias que vocês precisam saber antes de fazer essa viagem, tá? Então, por favor, não deixe de falar com a gente no nosso telefone, por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp. A gente está à disposição de vocês. E queremos aí, já estamos, né, como a Sônia comentou, estamos já trabalhando essa ação para o Carnaval. A gente já está, assim, jogou para o Carnaval porque a gente acredita aí que as coisas vão melhorar e a gente vai conseguir fazer essa viagem, né, para a Islândia, ainda mais um país que está tão seguro, né, e tão, assim, mais tranquilo em relação à pandemia, e a gente acredita também que esse tipo de viagem você que vai ser mais procurada pelas pessoas, né, não vão querer um turismo cheio, vão fugir do overturismo, então a Islândia é perfeita para isso, né. Então, estamos aí com essa promoção para, né, beneficiar as pessoas que conseguirem se antecipar e planejar essa viagem para o Carnaval. Então, a gente tem um presente aí de 200 euros aí para quem conseguir se antecipar. A gente sabe que tem algumas coisas que não estão muito claras, mas a gente também está procurando promover, como eu mencionei, países que estão mais tranquilos em relação à pandemia, né? Então, acho que das dúvidas, acho que acabou. Entraram mais 3 aqui. Eu acho que é o pessoal realmente elogiando, agradecendo. Obrigada a vocês. Obrigada, Carla. Obrigada. Sônia, você quer fazer mais algum comentário para a gente poder encerrar? Eu queria agradecer enormemente, né, a todos que participaram, seja ouvindo ou falando, Carla e todas as pessoas assistindo aí, a gente fica muito feliz de ter todo esse interesse. Tem alguém só perguntando aqui se as cores na vegetação da Islândia são mais bonitas entre março a maio ou entre setembro a novembro. É igual. É exatamente o mesmo período, um na entrada do verão, outro na saída. Eventualmente é uma paisagem muito semelhante. Eu estava conversando com a Carla um pouquinho antes, né, que a gente estava falando então dessa nossa viagem para o verão que a gente pretende organizar, que não seria em julho, assim, especificamente, para a gente ter uma Islândia um pouquinho, os atrativos, talvez com menos gente, né, o Carla, mas ao mesmo tempo essa beleza em junho, né? Isso. Porque os europeus... A gente falou em fim de maio, começo de... exatamente. Ou começo de setembro, não é isso, Carla? Isso. Exatamente. Então, essa é a ideia. Então, o próximo grupo agora é para fevereiro, que é o período do Carnaval. Então, a gente pega justamente os 9 dias, né, de Carnaval, porque tem a ida e a volta. Onde também, quem quiser, na qual, né, quem quiser pode estender a ida ou a volta, né, isso sempre é possível. E ficar um pouco mais na Islândia, ou ficar um pouco em Londres, ou onde quer que queira ficar, né? Agora a gente só espera que as coisas voltem ao normal aos poucos e que a Europa volte a abrir as portas para nós, né? Acho que esperamos que... A gente sabe que tem restrições em relação à América, por enquanto,
Inclusive a Carla, por exemplo, acabou de fazer uma viagem entre Portugal e Islândia e que só está aberto para os europeus nesse momento, né? E assim que as coisas voltarem a ser factíveis novamente para as nossas viagens, a gente espera que quem queira ir o quanto antes se programe, né? Aproveitando essa promoção que estamos fazendo e esperando proporcionar mais uma viagem incrível. Então vamos, a Islândia é um país maravilhoso, Carla é 1000 como guia, Freeway também. Valeu, Renata. Realmente a Carla, ela é muito especial, a gente tem muita, assim, agradecimento, alegria, satisfação de poder trabalhar com ela, muito profissional, gosta do que faz, se empenha muito. Uma coisa também bacana é que ela não está lá só para dar informação, mas ela acompanha o grupo o tempo inteiro, quer dizer, eu estou falando dela, né? Mas eu sei que também se não for ela, a gente já fez viagens com outras pessoas que não foram ela e sempre foram muito elogiadas, então a gente sabe que é uma equipe que se dedica muito, não só, como eu estava falando, às informações que são fundamentais, mas também a questões pessoais, né? Todo o apoio o tempo inteiro. E eles estão junto com a gente o tempo inteiro, na viagem toda. Então, a gente almoça junto, janta junto, então tá o tempo inteiro juntos, né? Isso é super bacana, porque acaba trocando muita coisa, né, Carla? Então, é uma interação bastante grande, né? Eu própria aprendo com eles, com todos vocês. Legal. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Carla, equipe Freeway. Com a mão no Espero ar, que todos... não sei se há alguma pergunta. Tenho uma senhora Dalva Gomes com a mão no ar. Dalva, você quer falar alguma coisinha? Quer destravar o seu microfone e falar? Eu acho que ela apertou sem querer. Ah, pronto. Legal, gente. Legal, Arlenice, muito obrigada também pelo seu elogio. Aqui falando da Freeway, Arlenice. super bacana. É isso para a gente, mais uma vez eu digo, é isso que nos move, né? Então, vamos, acho que finalizando. Obrigada, Kelly, obrigada, equipe Freeway, obrigada, Carla, obrigada a todos os participantes por esse tempo maravilhoso que passamos juntos. Amanhã, exatamente, Kelly, bem lembrado. Pode falar, Live Kelly. do Irã às 10 horas, live do Irã às 10 e às 15 horas na quinta-feira do Juma Lodge, na Amazônia. Tá bom? Esperamos vocês. Um beijo. Exatamente, gente. Até lá. Beijo. Bom fim de dia. Tchau. Obrigado. Obrigada.